Imagine por um momento uma máquina tão selvagem, tão terrivelmente rápida, que os guardiões do motociclismo não tiveram outra escolha senão desviar o olhar, proibi-la, apagá-la do mapa da competição. Estamos falando de protótipos que levavam a engenharia ao limite do fisicamente possível e mais além, motores com turbocompressor que cuspiam uma potência insana, chassis de pesadelo que transformavam cada curva num salto no vazio, e asas que em vez de dar vida, podiam tirar. Hoje, neste vídeo, vamos desenterrar os arquivos secretos da MotoGP. Vamos falar das motos mais loucas, mais perigosas e mais injustas que a FIA, o órgão que rege o Mundial, teve que vetar. Porque às vezes, o progresso pode se tornar um monstro que nem os melhores domadores conseguem controlar. Preparado para conhecer as feras que foram feras demais? A era das lixeiras, os anos 50. Para encontrar o primeiro grande escândalo aerodinâmico, temos que viajar muito no tempo. Era a década de 50. As motos eram naked, quase sem carenagem. Mas então, um gênio italiano, chamado Giulio Cesare Carcagno, da Moto Guzzi, decidiu levar a velocidade a outro nível. Em 1953, ele apresentou algo nunca visto, as carenagens integrais Obedus Winferins. A moto sumia. Era uma bala sobre rodas, uma cápsula que envolvia completamente o piloto. A mais famosa de todas foi a espetacular Moto Guzzi V8 500 de 1955, com sua carenagem de magnésio, um motor de 8 cilindros, algo absolutamente demencial para a época. Essas motos eram incrivelmente rápidas. Elas permitiam alcançar velocidades que o resto nem sonhava. Mas tinham um problema mortal. Eram instáveis como um barco numa tempestade. Qualquer vento lateral as desviava, colocando em perigo o piloto e os outros. O lendário Geoff Duke, que venceu com uma gilera com essa carenagem, elogiava sua eficácia. Mas o perigo era evidente. Os pilotos ficavam ocultos e a FIM ficou alarmada. Assim, no Congresso da FIM de outubro de 1954, eles tomaram uma decisão radical. O Conde Lurani deixou claro: toda a roda dianteira deve ser visível. E o piloto deve ser completamente visível de todos os ângulos. As Dustbins morreram ali mesmo. Foram as primeiras asas proibidas da história. A era dos aerofólios e o perigo voador, 2015 a 2016. Avancemos rapidamente para a era moderna. Durante décadas, a aerodinâmica se manteve sob controle, adormecida. Até que um homem chegou, Fujita Igna. O engenheiro-chefe da Ducati despertou a fera. Em 2015, a Ducati apareceu nos treinos de Qatar com os apêndices nas laterais da carenagem. Pareciam pequenas asinhas, quase inofensivas, mas sua função era revolucionária: gerar carga aerodinâmica, evitar o temido wheelie e ganhar estabilidade nas frenagens mais brutais. E funcionavam. Funcionavam tão bem que em 2016, todas as marcas usavam suas próprias versões. Mas então começaram os problemas. Em caso de queda, essas finas asas de carbono se tornavam lâminas. O risco de um piloto passar por cima de uma moto caída e encontrar um aerofólio na altura do corpo era muito alto. O piloto de testes da KTM, Mika Kallio, sofreu um aparatoso acidente testando uma moto com esses aerofólios e o alarme soou. As imagens eram assustadoras. Aleix Espargaró, sempre direto, explicava assim: naquela época, com os winglets, a roda toca antes o chão e você pode colocar mais potência e em curvas rápidas ganha estabilidade, mas são um perigo. É quase impossível evitar que a roda dianteira levante numa moto de 300 cavalos. Mas eu suprimiria tudo. Para mim, tudo isso é puro marketing comparado com o risco acarreta. A FIM agiu rápido. Para 2017, os aerofólios foram proibidos em pista seca. No entanto, a criatividade dos engenheiros não tem limites. A proibição não matou a aerodinâmica, apenas a tornou invisível. Se a Yamaha, Suzuki e Aprilia
lideradas pela mente inquieta de Aleix Espargaró, encontraram a brecha na lei, as carenagens com dupla camada ou scoops, que faziam a mesma função, mas integrados, na carroceria. A guerra aerodinâmica mal havia começado. O motor turbo que nunca chegou a rugir, mas a aerodinâmica não é o único campo de batalha onde a tecnologia tem sido forte demais. Falemos de motores. Você imagina uma MotoGP com turbo? Nos anos 70, a fabricante italiana Benelli construiu um protótipo competir no Mundial de 500 centímetros cúbicos. Um 4 cilindros com um enorme turbocompressor. A Benelli, 500 centímetros cúbicos turbo. A potência que prometia é de estratosférica para a época, muito acima das motos atmosféricas. Mas havia um problema endêmico dos turbos antigos, o lag de retardo. A potência não chegava de repente, mas quando você abria o acelerador, no início não acontecia nada, e de repente, um tranco que te podia jogar no chão, em décimos de segundo, era ingovernável. A FIM, vendo o perigo e o custo extra que uma corrida armamentista de turbos traria, e para proteger a segurança dos pilotos, introduziu uma regra que perdura até hoje. Os motores superalimentados, turbocompressores, estão proibidos na MotoGP. A Benelli Turbo ficou como interessantíssimo o que teria acontecido se um fóssil de uma era que nunca existiu. Os motores de dois tempos e a proibição de uma era. E não podemos falar de proibições sem mencionar a mudança mais dolorosa para os românticos deste esporte. Aquela que fez chorar mais de um fã, quando desligaram as máquinas pela última vez. Por décadas, o rugido dos motores dois tempos foi a trilha sonora do Mundial. Aquele som agudo, penetrante, quase doloroso, que te atravessava o peito na arquibancada. As NSR 500 da Honda, as YR 500 da Yamaha, as Cagiva, com pilotos que eram autênticos gladiadores, Mick Doohan, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Alex Crivillé. Eram motos leves, com uma potência brutal e uma entrega explosiva. Mas também eram extremamente perigosas. A potência não era linear, era um tudo ou nada. Era preciso pilotá-las com a bunda, sempre fora do assento, com o corpo retorcido, dominando o cavalo louco em cada metro de asfalto. Pilotá-las no limite era como domar um tigre com os olhos vendados. Além disso, o maior problema veio de fora da pista. Eram motores muito poluentes. Queimavam óleo diretamente na combustão e emitiam aquelas fumaças azuladas, tão característicos, que em um mundo cada vez mais consciente com o meio ambiente, se tornaram inaceitáveis. Wayne Rainey, tricampeão mundial, resumiu uma vez com uma mistura de nostalgia e crueza. Eram motos imprevisíveis. Elas te davam a vida ou te tiravam na mesma curva. Mas quando você acertava o ajuste, não havia nada igual no mundo. Você sorria debaixo do capacete. Mick Doohan, 5 vezes campeão, costumava dizer que pilotar uma 500 era como tentar manter o equilíbrio num foguete, enquanto alguém te batia nas pernas com um taco. Assim então, num movimento histórico, a FIM decidiu matar o gigante. Não foi fácil. Houve lágrimas, debates e transições dolorosas. A partir de 2002, os 500 centímetros cúbicos de dois tempos deram lugar aos 990 centímetros cúbicos de quatro tempos e depois aos 1000 centímetros cúbicos atuais com eletrônica sofisticada. A proibição dos dois tempos não foi por um acidente específico, mas por uma sentença de morte ecológica que mudou para sempre o som da MotoGP. Acabou a era das motos vibrantes. O futuro já está aqui e já estão proibindo e chegamos ao presente. Porque as proibições não são coisa do passado, não são apenas histórias em preto e branco ou dos anos 90. Hoje mesmo, enquanto falamos, há engenheiros em seus computadores projetando peças que talvez nunca cheguem a competir. O último capítulo desta guerra eterna é escrito com as leggings ou aletas das pernas. Sim, você ouviu bem. Aprilia, Honda, introduziram pequenos aerofólios situados logo atrás das pernas do piloto, quase invisíveis para o olho inexperiente.
O objetivo é limpar o fluxo de ar turbulento gerado pelas pernas e gerar mais carga aerodinâmica na traseira. Mas, novamente, surge o fantasma da segurança. E se um piloto cair e sua própria perna, ou a de outro piloto que vem atrás, se prender nesse apêndice de carbono afiado? A resposta é horrível demais. A FIM propôs proibi-las para 2026, mas a pressão das fábricas, o dinheiro e os décimos de segundo as manterão vivas, pelo menos, até 2027. A partir desse ano, com o novo regulamento de 850 centímetros cúbicos, não só essas asas, mas também os complicados dispositivos de altura que permitem baixar a moto nas largadas, serão história. Apagados de uma vez, é a serpente que morde a própria cauda. Quanto mais a técnica se desenvolve para ir mais rápido, mais as regras se endurecem para que o esporte não vire uma roleta russa. É uma dança infinita entre a engenhosidade e o medo, o preço da velocidade. E é assim que a história da MotoGP está cheia de fantasmas. Motos que foram longe demais, rápidas demais, loucas demais, perigosas demais, desde as dos Wings dos anos 50, que escondiam os pilotos como se fossem torpedos humanos, até as asas de carbono do século XXI, que ameaçavam rasgar a carne, passando pelos turbos impossíveis de controlar, os rugidores dois tempos que envenenavam o ar e as modernas aletas que espreitam nas pernas dos pilotos. Cada proibição é um lembrete de que, neste esporte, o limite não é marcado apenas pelo asfalto, pelo cronômetro ou pelo valor dos pilotos. Também é marcado pelo medo. O medo de que a tecnologia descontrolada transforme um espetáculo glorioso numa tragédia ao vivo. Mas, sabe de uma coisa? Isso não para os engenheiros. Eles continuarão sonhando, desenhando e construindo as motos do futuro, buscando sempre a próxima brecha para se infiltrar. E nós, os fãs, continuaremos olhando com os olhos arregalados, nos perguntando qual será a próxima fera a ser enjaulada, porque enquanto houver competição, haverá quem tente voar perto demais do Sol, e quem da Terra terá que segurá-lo para que não se queime. Se você gostou desta viagem ao lado sombrio da tecnologia da MotoGP, dê um like, compartilhe e se inscreva para não perder mais nenhum segredo do mundo das motos. E você? Qual moto proibida você acha que deveria voltar? Você se atreveria a pilotar uma 500 de dois tempos ou uma Benelli Turbo? Eu te leio nos comentários. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.